capítulo de número 17. Números capítulo 17, versículo de número 1º, 2º em diante. Todos acharam? Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal, um cajado, que todos os líderes das tribos das suas casas patriarcais entregue 12 bordões. Escreverá no nome de cada um deles o seu próprio cajado. No cajado de Levi escreverá o nome de Arão, aviso que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. E tu colocarás em seguida na tenda do encontro, na frente da arca das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. E assim não deixarei de chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Assim, Moisés comunicou os filhos de Israel e os seus líderes, e deram-lhes 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho, que guarda a tábua das alianças. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e os levou diante dos israelitas. E eles contemplaram aqueles cajados, cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: Torna, leva a vara de Arão diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela o seu lugar ritual, com uma advertência para os rebeldes. Isso porá um fim às reclamações do povo contra a minha pessoa e evitará que morram. Moisés fez exatamente como o Senhor lhe determinara. Assim, do fato, fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: Vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos a todos, e não há salvação. E todo aquele que se aproxima do santuário do Senhor para fazer oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós. Amém? Podeis assentar-se. Quando nós olhamos para o livro de Números, por sua vez, nós aprendemos um pouco a respeito, a partir do capítulo 17, quando Moisés, tudo o capítulo 17, ele dá início, se nós formos entender um pouquinho, a partir do capítulo 16. O capítulo 16, ele nos fala a respeito da revolta de Corã, Datã e Abirão. Devido eles terem a ambição de assumir ou ser sacerdotes, eles começaram a questionar, murmurar contra Moisés e Arão. O texto nos ensina a respeito deles, que eles, Corã e Datã e Abirão, juntamente com 250 homens líderes, se levantam e começam a questionar tanto a autoridade quanto aquilo que Moisés estava sendo representado por Deus, que Deus havia levantado diante da tenda, diante do povo de Israel. Depois que a ação de Deus contra esses homens, que a terra se abre, se consome, e ali aqueles homens são devorados de uma forma assim, onde a terra se abre, e eles morreram ali, ainda assim, o povo, no versículo 42 do capítulo 16, o povo mais uma vez se ajunta contra Moisés e Arão, questionando, murmurando e duvidando questionando a respeito da autoridade de Moisés. Deus, então, por sua vez, o que Deus faz? Deus pretende colocar um fim a toda essa murmuração. Deus pretendia com essa ação mostrar que quem ele escolhe, quem ele separa,
está sobre a direção dele. Quando nós olhamos o texto, Deus então vira para Moisés e diz: vai até os filhos de Israel, onde nós vimos, são os príncipes, que eram os líderes, cada tribo, as 12 tribos que existia naquele momento, tinha-se os seus príncipes, os seus líderes. Então, cada um deles, que representava, por sua vez, a sua tribo, o seu líder, trouxe o seu cajado, ou a sua vara. Em algumas traduções está vara, e outras traduções está cajado. Trouxeram as suas varas diante do Senhor, diante de Moisés. A ordem de Deus para Moisés era pegar as 12 e levar diante da tenda do encontro, que seria o tabernáculo do Senhor. Seria colocado num lugar separado, no Santo do Santo, próximo à arca. E ali, aquelas 12 varas estariam ali. E o texto nos menciona, a ordem de Deus é: a vara que assim florescer, esse será quem eu escolher. Será separado. Então Deus fez uma prova com todo Israel. Deus fez uma prova com todo o povo de Deus, com todos a nação de Israel naquele exato momento. Aquela que florescer. Ali não foi Deus, Moisés, você escolhe não, foi o próprio Deus. Então Moisés, todos eles trouxeram 12 varas, apresentaram diante de Moisés. Moisés então, por sua vez, pega aquelas varas e coloca diante do tabernáculo do Senhor. E deixou-se passar a noite ali naquele lugar. E pela manhã, Moisés então se levanta. E o texto nos fala, ele pega pela manhã e vai até a tenda do encontro. E entrando na tenda, ele se depara com todas as varas. Cada vara tinha o nome de uma tribo, tinha o nome daquele que ela representava. A vara de Arão, por sua vez, era da tribo de Levi. E na tribo de Levi estava o nome de Arão. Deus então, por sua vez, quando Moisés olha todas elas, ele pega a vara que floresceu e está ali marcado o nome de Arão. Aquilo ali foi uma prova que Deus fez aos filhos de Israel para quê? A primeira coisa que fosse cessada, a murmuração, como Deus assim nós vemos no texto para frente, para que o povo passasse a entender, como nós ouvimos o diácono Robert falar aqui, é Deus quem levanta, é Deus quem separa, é Deus quem escolhe, é Deus que tem o controle de tudo na minha vida e na sua vida. Tudo que Deus tem preparado para nós se cumprirá no tempo dele. Mas às vezes nós vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito da palavra do Senhor. Quando nós olhamos o questionamento, a dúvida, o que todos os líderes assim naquela época, os príncipes traziam a respeito de Moisés e Arão. Nós temos que entender que há um questionamento. Mas se nós voltarmos ao versículo capítulo 16, no versículo 10, Coré, Datã e Abirão, o motivo com que eles se levantaram contra Moisés e Arão era a ambição do sacerdote. Aí nós temos que entender, todos nós na casa do Senhor, nós temos uma função específica na casa dele. Às vezes não é porque Arão tinha o privilégio, vamos dizer assim, de entrar diante do santo para adorar e servir ao Senhor. Não era todo Israel que tinha essa oportunidade. Não era qualquer um que tinha essa oportunidade. Mas Arão foi preparado por Deus para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos, ali oferecer todo o sacrifício, oferecer tudo que pudesse ali estar diante da função dele. Mas nós também sabemos a responsabilidade que Arão tinha para entrar naquele lugar e para oferecer ali o sacrifício, para oferecer ali algo ao Senhor. Se ele não tivesse com a vida em santidade, um preparo com Deus, ele simplesmente seria morto ali dentro. Então a responsabilidade nossa, aquilo que Deus coloca para nós, aquilo que Deus exerce para a minha vida e para a tua vida, não vai ser a mesma do Cristiano, do pastor Elias, ou de qualquer um da igreja, mas todos nós temos um chamado, todos nós temos uma escolha, todos nós temos uma unção que Deus derramou sobre nós. Aí em alguma área da tua vida, a vara irá florescer, talvez na minha vida ela não vai florescer, mas na vida do irmão irá, na vida do fulano irá, mas eu tenho que aprender o quê? Quando se fala de vara, se fala de autoridade. É uma autoridade que eu estou exercendo. E quando nós pegamos o significado dessa vara, ultimamente nós estamos trabalhando um pouquinho sobre
sobre hebraico, a gente aprende muita coisa. E quando nós falamos a respeito do hebraico, essa tradução que é mater, ou shivert, que quer dizer autoridade, Deus está dizendo o quê? Isso foi dado. Eu tenho autoridade sobre a minha casa. E na minha casa ninguém tem autoridade mais do que eu. Se eu for na casa do Cristiano, por exemplo, entrar lá, eu tenho que respeitar a autoridade da casa dele. Ele é a autoridade da casa dele. Então nós temos que entender que aqui na casa de Deus, diante do Senhor, existe uma hierarquia. Qual é a hierarquia? Primeiro lugar, o lugar aqui é santo. O lugar aqui não é qualquer lugar, é a casa do Senhor. E quem é a autoridade máxima deste lugar? Nós temos que entender que é o Yeshua HaMashiach, o Emanuel, o príncipe da paz, a igreja é dele. E aí a igreja, o que acontece? Ele fez o quê? Então ele levantou o quê? Um líder. E sobre ele deu o quê? O cajado, a vara, a autoridade, para que ele exerça isso no meio da igreja. E quando eu olhar, eu tenho que aprender o quê? A respeitar. A minha opinião, diante, por exemplo, se pegar aqui Coré, Datã e Abirão, que não concordaram e se rebelaram, trouxeram consequências para eles. Foram mortos. E quanto nós começamos a investir naquilo que Deus não tem para a minha vida, meu irmão, você pode ter certeza, o final será trágico. Porque eu tenho que aprender a respeitar o que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que aprender a guardar o que o Senhor tem para a minha vida. E a prova de Deus é, então Moisés, faz o seguinte, vai diante dos príncipes, cada um traz a sua vara, e vamos fazer uma prova. Aqui florescer, quem eu estarei escolhendo. O texto nos menciona que a partir do momento, quando Moisés deposita as 12 varas diante do Senhor, no dia seguinte, o texto nos menciona, versículo 8, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, se você está com a sua Bíblia aberta, na minha tradução está um pouquinho diferente, está assim, ó, tinha brotado, produzido flores, e além de amêndoas maduras. Quando nós olhamos as 12, somente uma produziu amêndoas, somente uma floresceu, somente uma brotou. Você tem que entender que quando Deus trabalha ao nosso favor, a história muda. Quando Deus está à frente de tudo. E nós vamos entender um pouquinho, Isaías 41, versículo 9. Deus é quem nos escolheu. E quando nós aprendemos a descansar, quando nós aprendemos a confiarmos naquilo que Deus tem escolhido para nós, você pode ter certeza, meu irmão, irá sobressair. Deus vai fazer coisas lindas. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Porque o texto nos fala, Ele nos escolheu dentre os mais excelentes. Então você olha no texto Isaías 41, versículo 9, o irmão, leu 41, 10, né? E o 9 nos fala, dentre os mais excelentes. Quer dizer, tinham pessoas melhores do que eu e você. Tinham pessoas mais talentosas, às vezes, do que eu e você. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para o seu coração, olhou para você e disse, é você. É você. E quando Deus nos escolheu, Ele simplesmente estava ciente de tudo que eu iria passar, de tudo que nós iríamos viver, presenciar diante dEle. Então, Deus, quando nos escolheu, Ele nos conhece. Ele nos conhece. Sabe quem somos. Então, às vezes, você olha assim, Reinaldo, mas eu sou falho. Deus sabe das suas falhas. Reinaldo, eu sou assim. Deus sabe que você é assim. Reinaldo, mas você é assim, assim, assim. Sou, meu irmão. Deus conhece. Mas Ele nos escolheu. Ele olhou para nós e disse, é você. É a mesma coisa se nós formos colocar aqui hoje. Hoje, no serviço, não é a minha escala. Mas tem a escala de quem vai estar. É o escolhido da noite, que vai estar trabalhando à noite. No nosso dia a dia. Então hoje, meu querido, entenda uma coisa. Ele te escolheu. Ninguém pode mudar isso. Ele te escolheu. Isso, como diz o texto,
não pode ser revogado, não pode mudar. Foi Ele que te escolheu. Aleluias. Interessante, as varas eram secas. Por quê? Porque não tinha que ter nada na vara. Porque depois, quando elas florescessem, o que acontecesse com elas seria o sinal da manifestação de Deus. E aí nós aprendemos o quê? Quando se trata de varas secas, nós aprendemos sobre a respeito do quê? Ele nos levanta no meio das dificuldades e das dúvidas. Existia dúvida sobre Moisés, existia dúvida sobre Arão. O que Deus faz? Deixa eu começar a trabalhar no meio das dúvidas, para que todos tenham certeza que há um Deus na tua história, há um Deus na tua vida, há um Deus que trabalha ao seu favor diante de toda a circunstância. Deus nos chamou o quê? Quando nós olhamos para o texto, no meio da sequidão, no meio de toda a adversidade, é ali que Deus começa a trabalhar para te levantar. É ali que Deus começa a trabalhar para te erguer. Talvez você olhe assim: Reinaldo, a minha vida está numa situação difícil, estou passando por prova, por lutas, estou passando por dificuldades. Será que nessa dificuldade Deus vai fazer algo na minha vida? Pois é no meio da dificuldade, é no meio da prova, dessa luta, do que você tem enfrentado, que começa a se manifestar a ação de Deus sobre a tua história. É no meio da sequidão que Ele te levanta, é no meio do lagar, é no meio dessa obra que você às vezes está fazendo, aí você pensa: aqui ninguém está me vendo, aqui ninguém está vendo o que eu estou passando, mas chega o Senhor para dizer para você: eu estou contigo, eu estou na tua vida, não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus, aleluia. É no meio da dificuldade, é no meio das dúvidas, olha para você e vão duvidar, olha para você e não vão acreditar, olha para você e vai dizer: não, ele não tem condições para isso, como pode ele? Mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua história, Deus sabe de onde você veio, de onde Ele te tirou e como Ele te levantou. E quando nós olhamos aqui, quando nós olhamos o Senhor, que ao florescer, é que no nosso ministério, no seu ministério, não será seco, mas algo vai florir. E quando se fala de frutos da vara de Arão, que produziu flores e amêndoas, nós olhamos para o próprio texto, é em Jeremias, capítulo 1, versículo 11, quando o Senhor disse para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Aí ele disse: eu vejo, deixa eu abrir que fica mais fácil para falar para você aqui. O que você está vendo, Jeremias? E veio a mim a palavra do Senhor: o que está vendo, Jeremias? E respondi: vejo um ramo de amendoeira. E replicou: viste bem, porque eu velo para cumprir sobre mim a tua palavra. E quando nós olhamos, a parte simbólica desse texto nos fala sobre pressa. Pressa. E quando se fala sobre pressa, Deus está dizendo para você: não tarda o que eu tenho para fazer na tua vida. Mas às vezes, algumas coisas na nossa vida estão paradas porque nós estamos perdendo tempo com algumas situações. E às vezes nós ficamos perdendo tempo. E ao perder tempo com algumas situações, algumas coisas, tarda o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo com outras situações, mas o texto nos ensina sobre: apressa-te. Anda, caminha, vá viver o que Deus tem para a tua vida, apressa-te. E nós temos que entender, irmãos, que, como diz fugiu o nome dele aqui, mas eu vou lembrar. Estou envolvido numa grande, Neemias, estou envolvido numa grande obra. Quando nós estamos envolvidos naquilo que Deus coloca diante de nós, não perdemos tempo com aquilo que nós sabemos que não é de Deus. E às vezes nós estamos perdendo tempo com situações, com adversidades, com tantas outras situações, e isso nos trava diante do Senhor. Mas nessa noite, Deus está dizendo para nós nessa noite: se apressa-te, se apresente, é o momento, Deus quer te usar, é agora.
Mas uma coisa que no texto que nos chama a atenção, que nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar aqui um pouquinho sobre, é o brotar. E algumas traduções está, brotará renovo. E quando nós pegamos essa palavra brotar ou brotará, no nosso dicionário, está dizendo produzir, fala de ramos, nascer, surgir, despontar, brotar. E quando nós referimos sobre brotar, esse texto, no próprio hebraico está gimel, recompensar, amadurecer, produzir frutos maduros. Aí nós olhamos um pouquinho sobre amadurecer. Seja qual for a fruta, quando ela brota, antes dela ser colhida, ela precisa quê? Amadurecer. E tem na nossa vida espiritual, na presença do Senhor, nós precisamos passar pelo amadurecimento diante do Senhor. Tem a fase que nós estamos brotando, é o crescimento. Você está aparecendo. E aí você começa. Mas quando nós começamos a amadurecer, isso começa a gerar crescimento nas nossas vidas. Se você for analisar quando você veio para a presença do Senhor, aceitou Jesus como seu Salvador, desde o início, todos os dias nós estamos amadurecendo, crescendo em alguma área das nossas vidas. Deixamos de ser, às vezes, de uma forma, como diz o apóstolo Paulo, crianças, e deixamos de ser crianças para chegar ao quê? Ao amadurecimento, ao crescimento. E quando se fala de crescimento, fala de fortalecimento. E tem áreas das nossas vidas que nós já estamos maduros o suficiente. Mas ainda tem área das nossas vidas que, se nós formos olhar, estamos agindo como crianças. E é isso, às vezes, que algumas coisas nós estamos maduros, estamos bem, mas tem outras áreas das nossas vidas que nós precisamos ainda brotar, amadurecer, crescer e produzir frutos. Só que o processo é tão lindo, se nós formos analisar aqui, que se nós voltarmos um pouquinho, João, capítulo 15, versículo 7, capítulo 15 em diante, só o capítulo 15. Ele nos ensina a respeito de Jesus, ele nos fala a respeito sobre a videira, nos fala a respeito de ramos, nos fala a respeito de produzir. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que se dê mais frutos ainda. O que Deus está falando para Arão? Arão, a vara de Arão representou o quê? Que o ministério dele seria frutífero, que Deus, tudo que ele iria fazer, Deus ia prosperar, e que Deus trabalhava ao favor dele. Quando nós olhamos para o texto, versículo 2, vamos falar um pouquinho aqui. Todo ramo que, estando em quem? No Senhor, não dá fruto, ele retira. Por quê? Nós fomos chamados para frutificar. Agora, você imagina numa época, nos pés de manga. Você olha, inclusive esses dias na minha rua, tinha um pé de manga que chegou, todos os pés de manga estavam frutíferos. Mas um não deu fruto, deu nada. Ninguém olhava para ele. Ninguém olhava para ele. Por quê? Chama atenção na minha vida e na sua vida, são os frutos, irmãos. Aleluias. Pode estar verde as flores, as folhas, podem estar os galhos lindos, mas o que chama a atenção na minha vida e na tua vida são os frutos. E o Senhor nos chamou para isso. Agora, para que possamos dar frutos, existe o processo do quê? Da limpeza. Da limpeza. E o processo da limpeza de Deus na minha vida e na tua vida não é fácil. Porque nós precisamos entender, olha lá,
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando nós olhamos, estáis limpo. Estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. No hebraico limpos quer dizer kevar. Essa palavra kevar significa peneirar. E quando nós olhamos a palavra peneirar, nós lembramos de Pedro recebendo de Jesus: eis que Satanás pediu para vos cirandar como trigo. É o processo da limpeza. É o processo que, de onde o Senhor, Ele vai nos limpar. Para quê? Para que nós possamos produzir mais frutos ainda. Só que, suportar as podas, só Ele sabe aonde vai ser cortado. Só Ele sabe aonde vai ser lapidado. Só Ele sabe o que vai ser tirado da minha vida. Às vezes tem coisas que Deus olha para mim e o Espírito Santo vem da sua forma de agir e começa a nos mostrar aonde é que precisa ser lapidado. A ação aqui é a limpeza. A ação aqui do peneirar, onde nós vimos aqui, vós já estáis limpos, é o poder, essa forma ela age pela sua palavra. E é a palavra de Deus que vai fazer com que nos limpe, nos purifique, transforme o nosso interior, o nosso coração, o nosso dia a dia. Porque quando nós olhamos, quando o Senhor olha para Arão e diz sobre quando a vara dele produziu, brotou, está se referindo, só brota quem é podado. Se nós pegarmos as irmãs que mexem com flores, por exemplo, antes das flores crescerem, ela vai lá podar para produzir. E se nós formos olhar o processo da vinha, depois que ela passa da colheita, o vinheteiro, né, o que mexe com a vinha, ele vai lá renovar a sua vinha. O que ele faz? Ele vem com uma vara, ele chacoalha a vinha, ele passa chacoalhando ela. Por quê? Para que as folhas secas, os galhos secos, caem. Depois que ele chacoalha a vinha, ele passa com a vara chacoalhando a vinha, balançando ela, aí depois ele vem com a tesoura. Ele vem podando toda a vinha. Para quê? Para que na próxima colheita, no seu crescimento, ela possa produzir mais frutos ainda. Não se assuste quando Deus começar a chacoalhar a vinha e você começar a ver algumas coisas caindo, algumas coisas acontecendo. É Deus trabalhando na igreja para que a igreja produza mais frutos ainda. E às vezes Deus precisa fazer isso nas nossas vidas. Às vezes Deus permite nós passarmos por um processo. Reinaldo, está acontecendo isso comigo, está acontecendo assim comigo. Meu irmão, não se preocupa. É o dono da vinha chacoalhando ela, tirando os galhos secos, tirando as folhas secas, porque é o momento de você crescer na presença dele. Existem ramos às vezes que impedem você de crescer, que impedem você de dar fruto, e ele, conhecendo a vinha, ele sabe muito bem o que ele faz com ela. Isso é o que? Ele é o autor da minha vida e da tua vida. Ele sabe onde ele trata, ele sabe o que ele faz, ele sabe onde ele vem mexer. Então nessa noite, querido, Deus está no controle, Deus está na frente de tudo, o dono da tua história e da tua vida. Ele diz para você, se passar a vara chacoalhando alguma coisa, não se preocupa, sou eu te podando, te preparando para algo novo que eu tenho preparado para você. Não, aleluias. Muitas vezes nós ficamos tão satisfeitos, a última colheita foi tão resultado, colhemos tantos litros de vinho, tantas coisas, olha que alegria, mas não se contém pelo que se passou, mas se prepare pelo que está por vir. Deus está preparando a igreja do Senhor, não pelo que passou, mas pelo que está por vir. Por isso que todos os dias, eu e você, temos que suportar os momentos da poda. Ei, vai doer, não vai ser fácil, mas Ele está preparando a nossa vida, aleluia. Recandarava surianderebias. Às vezes vai chegar no teu coração, vai chegar na tua casa,
vai podar você como homem, como mulher, sendo mulher de Deus, como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como cidadão melhor. Ele vai podar as nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos, na hora que nós trazemos as nossas varas diante do Senhor, para confirmar o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, ela se sobressai no meio de todos, e todos olham para nós e vejam, foi Deus que separou. Aleluia. Foi Deus que levantou, aleluia. E é tão bom quando o Espírito Santo nos pega, nos leva no particular e diz assim: meu filho, é aqui que eu vou tratar você nesta noite. Porque às vezes nós queremos nos ocultar diante de Deus, nos ocultar perante os homens, diante de todos, mas diante da verdade, diante da palavra do Senhor, não tem como se esquivar, não tem como se esconder. E a pergunta é: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido? Porque o poder dessa palavra, ela é tão poderosa, porque ela é como espada de dois gumes. Ela vai onde eu não vou, ela faz o que eu não faço, ela opera o que eu não opero, mas ela transforma, ela restaura, ela cura. Então nessa noite, querido, abra teu coração nessa noite, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Tem algo que precisa ser curado, tem algo na tua vida que precisa ser transformado. Ei, não basta trazer só a vara diante do Senhor, traga, mas traga com a confirmação daquilo que Ele tem para a tua história. Aleluia! Porque nós temos que conviver com os questionamentos. Arão e Moisés teve que passar um período, o povo questionando, murmurando, mas Deus conhecia quem? Deus conhece quem Ele levanta, Deus conhece quem Ele chama, Deus conhece quem Ele escolhe, e por isso nesta noite, as dúvidas que existem sobre a tua chamada, as dúvidas que existem sobre o teu ministério, as dúvidas que existem sobre é de Deus ou não é, fica tranquilo, é na minha presença que tudo irá se resolver. Oh, glórias! Xeremandá, surianda lamas. Porque é tão, se nós formos voltar um pouquinho, Deus disse a Moisés, perdão, pega as varas e leva para onde? Leva para dentro da tenda. Põe encostada na arca. E simboliza a presença de Deus. Era a presença de Deus no meio deles. O que nós estamos aprendendo aqui? Tudo que eu levo diante da presença de Deus, não fica dúvidas. Aleluias. Tudo que eu levo diante do Senhor, na presença dEle, algo acontece. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: pega e traz para a minha presença, meu filho. Para de ficar sofrendo com dúvidas. Para de ficar sofrendo no meio dessa insegurança toda. Vai para a minha presença. Porque é lá que as coisas vão se resolver. Foi o que Deus falou para Moisés: Moisés, não fica perdendo tempo com esse povo, não. Fica não. Traz aqui. Deixa que eu resolvo isso por você. Deixa que eu resolvo tudo isso por Arão. E Deus está dizendo para você nessa noite: as coisas se resolvem na minha presença. Canta, lavar, suminépia. As coisas acontecem na minha presença. E quando nós pegamos e nos levamos diante da presença do Senhor, a história muda. O resultado é outro. E Deus está dizendo para você nessa noite: pega teu filho, pega a tua filha, pega ele aí e vai para a minha presença. Pega esse problema aí e vem para a minha presença. Vem. E é tão interessante que não teve dúvidas. Ninguém mais questionou. Só que a confirmação de Deus aqui, essa parte é linda. Meu coração, assim, na hora que Deus me deu essa parte, eu fiquei assim: Deus, como tu és tremendo. A vara que floresceu não voltou com Arão. Você imagina se volta com Arão? Aqui, ó. Deus está falando para você nessa noite: a confirmação que eu tenho na tua vida não fica com você, fica comigo. Pega, coloca junto com as tábuas,
Porque você leva a confirmação. Eu estou na tua vida. Mas aquilo que confirma o que eu tenho para você ficar comigo. Para quê? Para que nós continuemos cada dia a depender dele. Aleluias. Por isso que Arão só viu. Ele olhou, está aqui, ó. Olha lá, Arão, é a sua. Olha aí. Então tá bom. Vai voltar para a presença, vai ficar lá dentro. Oh, glórias. Deus está dizendo para você nessa noite, tem coisas que eu vou deixar nas tuas mãos, mas tem coisas que eu não vou deixar. Para quê? Para que não atrapalhe o teu ministério. Lamante comandébias, riande comandai. Tem coisas que eu vou só mostrar para você, que eu estou na tua vida, que eu confirmei tudo que eu tenho para fazer na tua história. Mas o Senhor diz para você nessa noite, eu vou te mostrar. Olha aqui, meu filho, é o sinal do que eu fiz na tua vida, para que todos vejam quem sou eu na tua história. Mas você só vai olhar agora, deixa comigo aqui, porque o restante eu cuido de tudo. Aleluia! Xerei candarava surianda lamas. Hoje Deus coloca por terra as dúvidas que existiam sobre a tua história. Hoje Deus coloca por terra as dúvidas que se levantou a teu respeito. Se converteu ou não, é crente ou não, está lá só de fachada, está lá só é um fogo de palha. Mas o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite, eu vou confirmar algo mais profundo dentro da tua casa, dentro da tua família, para que todos vejam que sou eu quem levanto, quem separo. Algo vai florescer lá dentro. Ripanto comandébias. Xeremandá, varava suriandecom. Eirianda, lama, suriandekef, onovenai. O mandar su que é, baçou. Porque quantas vezes nós tivemos que ser como Davi. Teve momentos, igual nós olhamos para Davi, nós olhamos para Davi, quando ele chega diante de Saul. E ele tem que ouvir de Saul dizendo que ele é menino. Ele tem que ouvir de Saul que ele não está preparado. E às vezes nós estamos assim. Ainda olha dizendo com desconfiança, não, você não. Esperava qualquer outro, menos você. Mas Deus está dizendo, pois chegou a tua hora de eu levantar você. Quando Davi está diante de Golias, a mesma coisa, olha para ele, menospreza. É um menosprezo dizendo, mas você, ele, não tinha outro guerreiro? Não tinha outro. Talvez não seja do meu tamanho, mas tinha outro. Isso é aparência. Davi não tinha aparência de guerreiro, mas tinha unção sobre ele. E a diferença na minha vida, meu irmão, não é o que nós vestimos, mas é o que está dentro de nós. É o que foi derramado na minha vida e na tua vida. Hoje nós vemos, infelizmente, uma situação em que as pessoas querem andar por aparência, mas não é aparência, queridos, é o que está dentro de nós, o que o Senhor derramou sobre nós. No capítulo 16 de 1 Samuel nos fala, logo no versículo final, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, passou a estar sobre ele, depois que Samuel derramou sobre ele o azeite do Senhor, ungiu ali, daquele dia em diante Davi não foi mais o mesmo. Agora você imagina Davi, sem ser ungido, já matava leão, eita glória, já matava urso, já fazia toda a diferença. Agora com a unção do Senhor sobre ele, ele já olhava assim, sem a unção de Jeová, do papai, eu já matava leão e urso. Olha para aquele circunciso, meu filho, agora a história é outra. E Deus está dizendo para você, dizendo para nós nessa noite, entenda, é o que está em você, foi o que eu coloquei em você. E aí para nós encerrarmos, amendoeira, choquete, que quer dizer vigilante. Não basta Deus só florescer aquilo que eu apresento diante dele, derramar a unção, mas tenho que ser vigilante. O que é isso? Ser vigilante, você está atento, você vigiar. Porque às vezes o inimigo ele quer tirar, confundir o que o Senhor colocou na minha vida e na tua vida. Sermos vigilantes. E todos os dias nós temos que ser vigilantes. Temos que estar atentos.
Vamos ficar de pé?